Olá, povo de Deus, Deus abençoe vocês nesse tempo. Nós temos já anunciado que estamos retomando a Quarta com Bispo, que é um projeto aqui da Quarta Região, onde o bispo pode interagir, ministrar a palavra e compartilhar a vida de Deus com todas as pessoas, não apenas os membros da Quarta Região, Minas, Espírito Santo e Ceará, mas com todos os amigos e amigas que de alguma forma a gente tem interação e relacionamento. Por isso, meu desafio é que você compartilhe ao máximo esse vídeo com seus contatos, com seus amigos e amigas. Toda quarta-feira nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitindo, nós estaremos aqui liberando um vídeo no canal do YouTube da Quarta Região, sempre às 20 horas, às quartas-feiras, onde a palavra de Deus vai ser ministrada e onde aquilo que Deus tem gerado no nosso coração também vai ser compartilhado. Nessa oportunidade, que é o primeiro encontro nosso dessa retomada, eu quero compartilhar com vocês princípios da palavra de Deus que são contidos no texto de João, capítulo 20, versículos de 19 a 22. João, capítulo 20, 19 a 22. Diz assim o texto: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse texto que nós acabamos de ler, para mim, é considerado como a primeira reunião cristã. Então hoje nós temos diversos cultos, diversas reuniões cristãs evangélicas ao redor de todo o mundo. E ao longo de toda a história são incontáveis as reuniões cristãs, os cultos que nós já tivemos. Mas aqui em João 20 eu considero ser essa primeira reunião cristã. A primeira reunião onde nós temos a informação de pessoas que caminhavam com Cristo reunidas para anúncio do Cristo ou para situações que diziam respeito a Jesus após a sua morte e ressurreição. E essa primeira reunião cristã, ela para mim é emblemática porque, sendo a primeira, ela traz para nós referências daquilo que Deus espera que a gente viva. Então aqui estão contidos, nesses poucos versículos, características que eu reputo que precisam estar inseridas em todas as reuniões cristãs. Se essa, pelo menos para mim e para muita gente, é considerada a primeira reunião cristã, ela então é o piloto, é a referência daquilo que Deus quer fazer em todas as demais reuniões cristãs. E como essa é a nossa primeira reunião, é o nosso primeiro encontro, é o primeiro vídeo da Quarta com o Bispo, depois de retomarmos esse projeto, eu também escolhi esse texto, essa reflexão, para que fosse um emblema, um símbolo daquilo que Deus tem gerado no meu coração como bispo da Quarta Região, para que seja uma referência, não apenas para todos os cultos na nossa região, em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Ceará, mas como um desejo que eu também tenho, que sejam referências daquilo que nós vamos viver e experimentar em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros, em todas as igrejas metodistas do Brasil e, por que não, em todos os ambientes, mesmo fora da igreja metodista, onde homens e mulheres de Deus estiverem reunidos. Então, olhando para esse texto, nós vemos que Deus, que tem intencionalidade em tudo que faz, Ele deixou aqui marcado alguns princípios que Ele entendeu que fossem importantes, que seriam importantes em todas as reuniões cristãs. Primeiro, as portas estavam fechadas. O texto é categórico em dizer que Jesus, ao entrar no lugar, ao ser inserido no lugar, ao se inserir no lugar onde os seus discípulos estavam reunidos, a Bíblia diz categoricamente, a Bíblia destaca isso, que as portas estavam fechadas. E isso não está aqui no texto
à toa, em vão ou sem qualquer interesse com o texto. Como eu disse alguns segundos atrás, Deus tem intencionalidades em tudo que faz. E se o texto é categórico e claro em dizer que as portas estavam cerradas, estavam fechadas, isso significa que há uma intenção de Deus nos revelar alguma coisa com isso. Eu entendo que as portas precisam estar fechadas, que as nossas portas, que a nossa habitação espiritual precisa estar fechada para tudo aquilo que possa ser uma inserção de coisas que nos afastam de Deus. Aqui no texto, é claro também dizer que os judeus estavam perseguindo os discípulos de Jesus para, quem sabe, dar a eles o mesmo desfecho que Jesus teve, que foi a morte e a crucificação. E a Bíblia diz que com medo, com receio dos judeus, os discípulos de Jesus foram para dentro de uma casa e fecharam as portas. Então, guardadas as devidas proporções aí das comparações, eu digo que para uma reunião cristã ser saudável, para uma dinâmica e trajetória cristã ser saudável, nós também precisamos fechar as portas com receio de que qualquer coisa que possa nos inviabilizar na caminhada saudável com Deus possa ser inserido nessa trajetória. Então, em nome de Jesus, feche as portas da sua vida para tudo aquilo que pode te tirar do foco, para tudo aquilo que pode desviar você de um olhar especificamente e exclusivo para aquilo que é a proposta de Deus para a sua vida. Os discípulos de Jesus tinham um mandato feito pelo próprio Cristo, uma incumbência que lhes foi outorgada pelo próprio Cristo, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas em muitos lugares ao redor do mundo. E com medo de que isso pudesse não se concretizar, com receio de que eles pudessem então ter o mesmo desfecho que Jesus, eles se trancaram em uma casa. Alguém pode dizer, mas eles estavam ali meio que acovardados. Concordo com você, eles estavam ali meio que acovardados. Mas o acovardamento deles, o receio deles ali, era nada mais nada menos do que o receio de ser inserido naquele contexto algo que pudesse tirá-los do caminho e daquilo que Deus havia projetado para eles. Então feche as portas da sua vida a todas as coisas que podem te atrapalhar em algo que Deus projetou para você. Uma outra coisa que está muito clara aqui é que Jesus, entrando na casa, mostrou as mãos, mostrou a lateral do seu corpo para os seus discípulos. E isso Jesus fez para que ficasse muito claro para os seus discípulos que se tratava do próprio Cristo. Ali naquele momento eles estavam atemorizados. Então qualquer coisa que fugisse ao padrão que eles haviam estabelecido ali como próprio para aqueles dias, que era estar escondidos, eles teriam temor, eles temeriam, eles ficariam com muito medo e a incredulidade bateria na porta do coração deles. Então Jesus mostra as mãos, mostra a lateral do seu corpo para dizer o seguinte: olha, sou eu mesmo, eu fui crucificado e eu estou aqui agora mostrando as minhas mãos para que vocês saibam que sou eu mesmo. Eu, o Cristo que fui crucificado há 3 dias atrás, eu revivi, eu ressuscitei e eu estou aqui. Essa mostragem de Jesus das mãos e da lateral do seu corpo, para que ficasse claro que se tratava dele mesmo, eu estou muito convencido que essa foi a intenção de Jesus, de deixar claro que não deveria haver espaço para dúvidas no relacionamento entre ele e os seus discípulos. E além de não ter dúvidas, Jesus também estava deixando claro ali que toda reunião cristã precisa ser marcada pelo princípio do milagre, do extraordinário, do transcendente. Jesus ali já era uma manifestação inequívoca de que haviam milagres, né? Porque há 3 dias atrás ele havia morrido, todo mundo tinha visto Jesus sendo crucificado, e agora Jesus está ali vivo, ressurreto na frente dos seus discípulos. Então, se nós estamos aqui tendo princípios de uma reunião cristã, de algo que não pode faltar numa reunião cristã, primeira coisa, nós precisamos ter o nosso coração com portas fechadas para o pecado e para tudo que nos desvia do altar de Deus.
Segundo lugar, essa mostragem das mãos de Jesus e da lateral do seu corpo é uma prova de que todo encontro cristão precisa ser marcado por milagres. Não pode ter dúvidas e tem que ter milagres. Então quero desafiar você a buscar milagres em Deus. As nossas reuniões cristãs, o nosso encontro como povo de Deus não pode ser marcado por um tradicionalismo fútil, não pode ser marcado por um protocolo, por meros protocolos religiosos que não inspiram a vida de Deus. Os discípulos estavam ali e Jesus quis marcar aquela reunião mostrando que ele era a prova em si mesmo de milagres. Olha aqui as minhas mãos, olha a lateral do meu corpo. Então não aceite viver uma experiência cristã, uma reunião cristã que não seja marcada por milagres. O milagre tem que ser uma marca de todo o povo de Deus na face da terra, especialmente me dirigindo ao povo da quarta região, como vosso bispo, já que essa é a quarta com bispo. Eu quero deixar claro para vocês que eu vou incentivar em cada momento que eu for líder dessa região, de que todos os nossos encontros, cultos, seminários, congressos, todos os nossos encontros têm que ser marcados pela busca de milagres, porque esse foi o padrão de Jesus para os seus discípulos. Uma outra coisa importante aqui nesse texto que Jesus deixa marcado aqui é que a Bíblia fala que Jesus deliberou sobre os seus discípulos uma incumbência. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso está no versículo 21. Lembra que eu falei que esse texto reserva para nós princípios de uma reunião cristã? Por quê? Porque esse é o piloto, essa é a base, essa foi a primeira reunião cristã, a primeira reunião dos discípulos pós morte e ressurreição do Cristo. Então, tudo o que acontece nessa reunião deve ser uma referência para todas as reuniões cristãs após esse momento. Tem que ser marcado primeiro por portas fechadas. Tem que ter fechamento de portas para tudo que nos desvia o foco das coisas de Deus. Segundo, tem que ter milagres, tem que ser marcado por busca de milagres e do sobrenatural. Olha aqui as minhas mãos, disse Jesus. Terceiro, tem que ser marcado pelo envio. Jesus falou: assim como eu fui enviado, eu envio vocês também. Então entenda que não pode existir reunião cristã na quarta região, na igreja metodista, em Minas, no Espírito Santo, no Ceará, em todas as denominações cristãs, em todo o mundo, não pode ter reunião cristã que não seja uma inspiração para fazermos discípulos e discípulas para o Senhor Jesus. Reuniões cristãs, ajuntamento cristão, congressos, seminários, cultos, que não sejam motivadores para que nós possamos cumprir a missão de Deus, tem alguma coisa essencialmente errada nesse negócio. Porque senão vai ser apenas o ajuntamento como nós nos ajuntamos no bar da esquina para jogar conversa fora, como se juntam pessoas num clube para jogar conversa fora, como se juntam pessoas na esquina para ficarem ali deliberando sobre coisas fúteis. A igreja precisa ser essa agência do reino de Deus que vai fomentar em nós princípios de Deus de forma tão significativa que vai ser impossível que eu não me sinta motivado a fazer o mesmo que Jesus fez nessa terra. Porque ele mesmo diz: assim como eu fui enviado, eu também estou enviando vocês. Então, é marca de uma reunião cristã que nós sejamos enviados para uma missão. Eu pergunto e te desafio: qual missão de Deus nesse momento, nessa hora que você está acessando esse vídeo, qual missão de Deus, qual incumbência de Deus está pesando no seu coração? Qual missão de Deus está incentivando você a sair da sua zona confortável e a cumprir princípios e propósitos de Deus? Então, é um princípio de reunião cristã que nós sejamos enviados. E por fim, eu quero encerrar esse tempo lembrando a você também uma outra coisa que Jesus deixou muito claro aqui numa reunião cristã, que precisa ser princípio inegociável no nosso coração. Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo.
Então lembram que eu falei que essa é a primeira reunião cristã, e por ser a primeira reunião cristã, é a base, é o fundamento, são as referências que a gente não pode abrir mão. Então, primeiro, portas fechadas, cerradas para tudo aquilo que pode desviar o nosso olhar de Deus. Segundo, ele mostrou as suas mãos e a lateral do seu corpo para dizer: eu sou o próprio Cristo que morreu e ressuscitou. Reunião cristã precisa ser marcada pela busca de milagres e do sobrenatural. Terceiro, reunião cristã precisa nos motivar a cumprir o mandato e a missão do Cristo. E por fim, reunião cristã também precisa ser pautada pelo derramar do Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos e disse: paz seja convosco. Então, todas as nossas reuniões cristãs precisam ser motivadoras a buscarmos mais o Espírito Santo, porque é Ele, o Espírito Santo, que nos motiva para seguirmos fiéis em tudo aquilo que o próprio Cristo determinou como princípio de uma reunião cristã. Ele é a ferramenta principal nessa engrenagem que é o reino de Deus. Ele é essa força que nos motiva e que nos impulsiona a fazer coisas que por nós mesmos nós jamais faríamos. E o Espírito Santo seja a marca de tudo aquilo que na quarta região, na Igreja Metodista no Brasil e em todos os grupos que se autoproclamam cristãos em todo o mundo possam fazer. O Espírito Santo como motivador de tudo que a igreja vai fazer a partir de agora. Deus vos abençoe. Essa é a quarta com o bispo, ambientes onde a palavra de Deus vai ser ministrada e aonde Deus vai gerar em nós a sua vida. Fique conosco, eu ainda quero orar ministrando a paz de Deus sobre a tua vida. Após a palavra de Deus ser ministrada no nosso coração, eu quero orar com você. Quero poder, nesse momento, liberar intercessão pela sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós temos como referência na Tua palavra, nesse tempo para nós, princípios da primeira reunião cristã. Uma reunião que traz para nós símbolo de fechamento de portas e de brechas para todo o pecado. Reunião que traz para nós o incentivo da busca por milagres e do sobrenatural, da missão, porque assim como Cristo foi enviado, Ele também nos envia. E também, Deus, pela dinâmica do Espírito como norteadora de tudo que a igreja faz. Eu quero pedir que nesse momento, Pai, esse Espírito possa alcançar tantos filhos e filhas que nesse momento acessam esse vídeo, pessoas que vivem a prática da vida cristã apenas por meros protocolos religiosos, porque já se acostumaram a fazer, vão aos cultos simplesmente porque essa já é uma incumbência semanal natural, já lhes cai bem socialmente. Nós queremos abrir mão, Deus, de toda essa dinâmica fútil de expressar a vida cristã para manifestarmos a Tua vida a partir dos princípios que foram compartilhados em João 20. E Deus, como profeta que o Senhor tem levantado nesse tempo, junto com tantos outros homens e mulheres que o Senhor tem usado, eu quero liberar essa palavra, Deus, sobre todo o povo que está me assistindo e acessando esse vídeo nesse momento, que nós não aceitaremos mais envolvimentos cristãos, reuniões cristãs, seminários, congressos, qualquer ajuntamento do teu povo, nós não aceitaremos mais que não sejam tocados e influenciados por portas fechadas para o pecado, por busca de milagres, por envio para uma missão, e aonde nós vamos viver a intensidade da visitação do Teu Espírito, e que isso toque, Deus, agora, pessoas que estão vivendo aflições tremendas e diversas, famílias deterioradas, pessoas que estão com as emoções arrebentadas, pessoas agora que são desesperadas buscando o Teu renovo e que por alguma razão e motivo estão acessando esse conteúdo. Que a Tua paz, Deus, que a manifestação do Teu Espírito e que a dinâmica, Senhor Deus, da ação poderosa do Espírito Santo de Deus possa gerar a Tua vida em todas essas pessoas. Eu abençoo esse povo, Pai, com paz, e eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós vamos estar liberando mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube da Quarta Região. Lembrando, Quarta com Bispo é uma proposta de ministração da Palavra de Deus. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós vamos liberar um vídeo novo no nosso canal. Espalha para o maior número possível de pessoas. Deus te abençoe. Até o conteúdo da próxima semana. Paz.